Saudações Duques e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E bom, senhoras e senhores, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: o Fluminense, ele, além de realmente ser um time de futebol, é uma ferramenta de gestão. E bom, senhoras e senhores, o Fluminense também, ele me preocupa bastante quando a gente comenta sobre essa questão de realmente, às vezes, não ir pra frente algumas coisas que a gente queria muito que fosse pra frente. Eu vou te dar um detalhe importante para você ter uma noção disso. O Fluminense diversas vezes já tentou várias contratações, como por exemplo o Gabriel Suazo, e muitas das vezes não conseguiu. Isso é questão de gestão. Às vezes o que você pensa que está fazendo certo, ou que realmente está tudo como dizendo que vai dar certo, e às vezes está errado. Então, uma ferramenta de gestão às vezes é justamente isso. E esse vai ser o tema do vídeo de duas situações de hoje. Tá tudo bem? Antes disso, se inscreve no canal. Faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, então me ajuda a te ajudar, por favor. Pix na tela, se quiser me ajudar com qualquer valor. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. E só bora comentar bastante sobre isso. E bom, Fluminense faz consulta ao Chelsea por Andrei Santos, com brigueiros de Crocovante, mas ele ainda não tem permissão para atuar no país. Para quem não sabe, todo atleta, toda pessoa que quer trabalhar em outro país, ele tem o que se chama de Work Permit, que é justamente permissão de trabalho. Basicamente é para você falar que aquele jogador pode trabalhar naquele local. E bom, isso daí já é um trâmite grande. O futebol inglês hoje passa por uma reformulação completa por conta da saída da zona do euro, por conta do Brexit. Isso tudo impacta muito o país, para quem não sabe. As pessoas às vezes não entendem que a Premier League hoje está afastada do mundo inteiro. Claro, os times da Premier League vão jogar o UEFA Champions League, como Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal e por aí vai. Mas a questão maior é que hoje, por conta do Brexit, muitas situações de contratação, muitas situações de gestão, entre outras, trazem alguns problemas. E no Chelsea não mudou isso. Então realmente está tendo essa questão do problema de contratar o André Santos por definitivo, com a permissão de trabalho. E é por isso que normalmente ele quer emprestar. Porém, como eu falei que esse vídeo vai falar sobre algumas situações que podem acontecer numa gestão, o Fluminense tentou justamente, porém o Netflix apurou que o Fluminense fez a consulta da agremiação europeia para saber as condições de eventual negócio. E aí, vamos observar aqui o que ele falou. No entanto, a situação não passou de sondagem, uma vez que a diretoria tricolor percebeu o quão difícil seria efetuar a contratação. Nesse caso não seria difícil, seria impossível. Por quê? Isso porque no ato da venda do Vasco, fez uma solicitação ao Chelsea para que, caso houvesse algum problema para seu aproveitamento imediato, ele não fosse repassado ao rival do Rio de Janeiro. Isso daí é uma cláusula no contrato do André Santos. O que significa uma cláusula de contrato? Significa que ambas as partes não podem quebrar isso. Então não é difícil, é impossível. O Fluminense não pode adquirir André Santos. O André Santos ele não pode ir diretamente de um clube europeu para um clube brasileiro carioca, sem ser o próprio Vasco. Isso daí dá uma orientação muito interessante, que o próprio fala sobre isso. Ele sabia que poderia não ter isso, e eles mesmo assim venderam, reconhecendo que tinha esse problema grave
que era justamente a questão da work payment. Então sim, a gestão do Vasco entendeu muito além do que ia ser a questão da gestão do Chelsea. E é por isso que fez justamente isso, para que não afetasse, por exemplo, o Campeonato Carioca. Mas é importante a gente tentar justamente um grande jogador como esse. Deixa eu ver aqui se tem algum ponto aqui que é para comentar. E aí realmente, né, você teria o prós e contras, né? Vamos pensar somente numa situação, né? Do tipo, tem algum contra a contratação do Andrei? Não tem. Não tem. Só teria pró. Que era realmente um jogador bom, um jogador ótimo, um jogador que realmente na seleção de base se mostrou um grande jogador, um cara reconhecido internacionalmente. O Chelsea reconheceu internacionalmente. Seria muito importante, né, para o Fluminense, mas infelizmente o negócio não foi para frente. Na próxima notícia vamos falar sobre Fluminense quita salário de janeiro, mas ainda deve segunda parcela do 13º e não dá satisfação ao prazo. E é novamente uma função interveniente de tudo. Nada da história é muito difícil a gente ver a parcela do 13º ser paga em janeiro ou fevereiro. Normalmente só paga mesmo em março e abril. Muito por conta das questões de receber o dinheiro, por exemplo, da parcela do Campeonato Carioca e essa parcela vir para esse 13º. E muitos jogadores realmente entendem sobre isso. Às vezes a gente coloca. É o que o Mário falou sobre contas a pagar. É muito importante a gente saber bastante que às vezes pode ter um interveniente desse. As pessoas muitas vezes falam assim, nossa, que absurdo e tudo mais. Mas realmente a gente pode questionar. Ô Mário, você não falou que na sua gestão não teria atraso de qualquer tipo de salário ou qualquer tipo de situação dessa? Por que está vendo agora? Você pode me explicar? É importante para toda a nação tricolor entender melhor sobre o que está acontecendo no meu próprio time. Eu te falo, eu, como um cara que gosta de gestão, gosta de administração, gosta de ir profissional em psicologia, entendo justamente que há intervenientes dentro de um clube. Ainda mais de um clube que realmente foi afetado muito negativamente durante as gestões anteriores. Agora, cabe ao Mário não fazer desse problema um problema maior. Isso é muito importante para ele. E é isso que eu te falo. Eu prevejo que o André Santos ele deve voltar pro Vasco. Eu não acho que ele deve voltar para outro time se for o Vasco. Porém, muito por conta da questão da Libertadores e eles quererem muito essa vitrine, ele pode pintar em outro clube, sei lá, um Palmeiras seria interessante. Um Atlético Paranaense também seria muito interessante. Um Corinthians seria também interessante. Vamos observar, vamos esperar para ver o que vai acontecer, tudo bem? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, isso é muito interessante sobre isso. Faça o triplo C, curte, comente e compartilhe. Meus sociais estão na descrição desse vídeo. Quais são minhas redes sociais? Você está se perguntando. É TikTok, é Instagram Reels, é YouTube Shorts, é YouTube, é Twitter. Sabia disso tudo? Agora você está sabendo. Muito obrigado a todos. Saudações tricolores. De todos os dias 10, 12 e 20 horas. Falou, valeu e tchau, tchau.